E Sérgio Moro pode ter um mandato cassado? Nesta quinta-feira, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná defendeu a perda do mandato do senador e dos suplentes por abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. A manifestação, assinada pelos procuradores Marcelo Godoy e Heloísa Helena Machado, diz que a lisura e a legitimidade do pleito foram comprometidas pelo emprego excessivo de recursos financeiros na campanha de Moro ao Senado pelo Paraná. No processo, é relatado que os gastos realizados por Moro em pré-campanha presidencial, na época pelo Podemos, colocam em dúvida a isonomia entre os candidatos ao Senado. Sérgio Moro desistiu da candidatura à presidência em março de 2022. Em seguida, se filiou à União Brasil, partido pelo qual disputou a vaga ao Senado. A ação foi proposta pelo Partido Liberal e pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. Bom, Silvio, eu acho que uma pergunta que muita gente deve estar se fazendo nesse momento é se você vê alguma relação aí, por conta da proximidade das datas, né, entre essa manifestação da Procuradoria Eleitoral em favor da cassação do senador Sérgio Moro e o que ocorreu na última quarta-feira, na votação aí da indicação do nome de Flávio Dino para a vaga do STF e a divulgação daquela troca de mensagens entre Sérgio Moro e o seu assessor sobre o voto de Sérgio Moro. Bom, vamos lá. Primeiro, pode ser, Paula, pode ser. O Sérgio Moro é um sujeito que tem muitos inimigos, né? Sempre foi. Afinal de contas, ele foi o juiz mais corajoso do Brasil. Ele colocou atrás das grades políticos graúdos de todos os partidos que mandavam e davam as cartas no país. Ele condenou o ex-presidente Lula naquela época, hoje presidente reabilitado pelo Supremo Tribunal e eleito na última eleição, e empresários que detinham praticamente todos os grandes contratos públicos do país, entre eles lobistas e agentes políticos. Enfim, ele colocou todo mundo atrás das grades, então ele tem muitos inimigos. A acusação em si de que houve ali um abuso de poder econômico por ter feito duplamente campanha com dinheiro público, né? O Podemos, quando entendia que ele era um potencial candidato à presidência da República, e depois o União Brasil, já como candidato ao Senado. Olha, na justiça eleitoral, essa jabuticaba brasileira que custa 10 bilhões de reais, inclusive em ano não eleitoral, para sustentar a justiça eleitoral brasileira, né, que, aliás, também virou uma espécie de ferramenta política desde que Alexandre de Moraes assumiu o TSE, cabe tudo, cabe qualquer coisa. Caçaram o mandato, por exemplo, do Deltan Dallagnol, ex-líder da Força Tarefa da Lava Jato. Por quê? Porque ele era o ex-líder da Força Tarefa da Lava Jato. A acusação contra ele para caçar o mandato é praticamente mediúnica, né? É algo assim, se ele um dia pode ser condenado, é praticamente inexplicável e aconteceu em um minuto de julgamento. Então no TSE, nessa jabuticaba, cabe qualquer coisa. Aí eu vou entrar num outro detalhe. O Sérgio Moro, como o brilhante juiz da Lava Jato, nós nunca vamos nos esquecer disso, foi um político, é ainda um político, vou tomar até cuidado aqui com os adjetivos, mas eu diria um pateta, tá? Ele é um péssimo político, desastroso, desde o primeiro momento. E ele anteontem, na votação da quarta-feira, ele abraçou o Flávio Dino, ele abraçou alguém que montou um grupo chamado Prerrogativas, o Prerro, um grupo de advogados para atuar em cortes superiores para destruir a Lava Jato. Não causa estranheza se os efeitos de toda essa atuação para destruir a Lava Jato, reabilitar o Lula, tirá-lo da cadeia, de Curitiba ao Palácio do Planalto, não tenha produzido no meio do caminho elementos contra ele mesmo. Produzido as provas que são suficientes hoje para o TSE, por exemplo, caçar o mandato dele, ou achar algumas brechas. Então, o difícil daqui para frente é o Sérgio Moro encontrar quem vai defendê-lo, porque ele gastou todas as fichas, ele gastou todos os cartuchos, ele queimou as pontes com quem emprestou o pescoço para defendê-lo do passado, porque entendia que ele tinha um legado. Eu acho que o legado dele fica para a história. O político Sérgio Moro, tchau. E aí, Ana, como é que você vê a situação
do senador Sérgio Moro, agora diante dessa manifestação da Procuradoria Eleitoral do Paraná pela cassação do mandato de Moro por abuso de poder econômico durante as eleições aí 2022. Então, Paula, eu ontem estava de folga, mas, claro, assistindo vocês, e o Silvio fez um comentário que eu achei perfeito sobre o Sérgio Moro, sobre as vidas políticas do Sérgio Moro, né? Que acho que eu concordo com o Silvio, eu acho que ele já gastou praticamente tudo. Temos que separar, claro, né, como o Silvio ressaltou agora também, o juiz Sérgio Moro, que dentro da Operação Lava Jato, da Força Tarefa também, tudo isso, né, a Lava Jato trouxe um banho de justiça para o Brasil. Nós vimos no Brasil aquilo que a gente só via em países de primeiro mundo ou em cinema, em Hollywood, ou seja, os peixes grandes indo para a cadeia. Depois que ele resolveu sair da cadeira de juiz e entrar para a política, ele saiu pela porta dos fundos do governo do presidente Jair Bolsonaro, fez ilações gravíssimas, acusações que nunca foram confirmadas. Todos nós, né, ficamos apreensivos com aquela saída, esperamos uma bomba que nunca chegou. Acredito, né, e aqui Silvio com todos os bastidores que ele sabe, Piotr também, que alguém em Brasília deve ter falado: você, Sérgio Moro, o nome Sérgio Moro, juiz, é muito maior que Jair Bolsonaro. Você pode ser presidente. E ele deve ter caído nesse canto da sereia. Então, agora, mais uma vida, né? Ele cometeu aí um suicídio em mais uma vida. O que nós temos que separar nesse caso, porque aqui nós somos justos, é o que de fato foi ilicitude ou se nós vamos torcer apenas por uma vingança, né? Se cometeu algum erro, claro, né, tem que ser punido. Mas nós sabemos que no contexto geral, hoje, de um regime bastante estranho, totalitário no Brasil, qualquer coisa pode se tornar ilicitude, qualquer coisa pode se tornar um processo para que o político se torne inelegível, como foi o caso do presidente Bolsonaro, do próprio Deltan Dallagnol. Aqui, Paula, nós defenderemos sempre a lei, sempre o que está escrito nas leis, independentemente de quem está sendo julgado. Fato é que Sérgio Moro, depois de quarta-feira, não sei se ele tem mais alguma vida sobrando política, não. Até os lavajatistas nas redes sociais ficaram extremamente decepcionados. E é aquela história, não é, Paula? Você pode até alimentar o monstro achando que você não vai ser comido. Mas uma hora, né, como a própria Revolução Francesa mostra, os jacobinos, né, que deceparam, que cortaram a cabeça de tanta gente, acabaram exatamente sem cabeça. Bom, Piotr, Silvio e Ana já fizeram essa distinção importante, né, entre Sérgio Moro, ex-juiz federal da 13ª Vara da Lava Jato, da 13ª Vara de Curitiba, né, à frente da Operação Lava Jato, maior operação de combate à corrupção do Brasil e talvez do mundo, e agora Sérgio Moro, político, senador da República. Enfim, acho que é importante a gente fazer essa distinção aqui no programa. Em relação a a manifestação da Procuradoria, né, a defesa de Sérgio Moro alega, então, que não houve impacto nos gastos da pré-campanha, entende que há uma natureza política nesse processo, uma perseguição a Sérgio Moro. Você vê alguma chance desse pedido de cassação aí prosperar, Piotr? Paula, vamos lá. Eu vou beber na fonte do que o Silvio e a Ana já disseram aqui. Eu não vou fazer um julgamento de mérito aqui, mas olhando só pelo aspecto legal das questões aqui, eu não posso julgar o mérito, mas do ponto de vista técnico, Sérgio Moro está sendo acusado de que a exposição dele como eventual candidato à presidência da República pelo Podemos teria interferido numa exposição maior dele, que depois não houve a candidatura à presidência, e aí ele teria tido essa vantagem de exposição perante os outros candidatos ao Senado ali pelo Paraná. Ele acabou se elegendo. Do ponto de vista técnico, é difícil colocar culpa nele, porque ele pertencia a um partido, o partido viu nele um potencial de ser candidato à presidência da República, investiu na imagem dele, na pré-campanha, até aí não tem nenhuma irregularidade.
A decisão de não ser candidato pode ser dele ou não, mas enfim, não é algo que você faz e não é uma garantia que vai ser. Pode ser que aquilo fique inviável, que alguém ache que as pesquisas não são suficientes para se lançar nessa aventura. Então, do ponto de vista técnico, eu particularmente acho muito difícil isso ir adiante. Bom, o Silvio já explicou isso. Eu concordo com o Silvio porque é uma questão que pode ter dois pontos de vista. Aí é que vai prevalecer e talvez o entendimento, e eu só estou fazendo aqui uma análise do que tudo aconteceu nos últimos dias, desse gesto de Sérgio Moro, sabendo que a técnica não está sendo levada em conta nas análises, como citou o Silvio aqui em relação ao Deltan Dallagnol, nenhuma justificativa técnica era razoável, eu não estou nem dizendo que seja absolutamente convincente, não, razoável para tirar o mandato do Deltan Dallagnol. Como eu vou usar a expressão do Silvio, mediúnica. Se um dia, por um acaso, se ele permanecesse no Ministério Público, ele poderia ser condenado, aí ele não poderia ser candidato e deixar o Ministério Público. Mas isso era o futuro, eu não sei, ele saiu antes. E ele teve, inclusive, lá um parecer de que ele podia sair. E depois se candidatou e aí nós sabemos o resultado, se elegeu. Então, Sérgio Moro, sabendo que a técnica não vai prevalecer no julgamento, seja do TRE ou do TSE, porque ele pode recorrer, se perder lá no Paraná, recorrer ao TSE, ele está achando que vai resolver isso politicamente. Daí o gesto dele, estou tentando entender, de supostamente ter votado a favor de Flávio Dino, de ter feito as claras, aquele abraço de urso que ele deu em Flávio Dino, achando que ele vai se salvar politicamente. Porque, tecnicamente, eu confesso, eu acho difícil alguém ser caçado por isso. Mas, voltando ao que a Ana Paula disse agora há pouco, isso é um detalhe só na justiça eleitoral de hoje. Não dá para prever. Antes, você tinha um certo nível de previsibilidade no resultado de uma ação, porque você via ali, né, a jurisprudência. Depois de Deltan Dallagnol, da decisão de Deltan Dallagnol, esse é o desespero do Sérgio Moro. Me parece ser esse o desespero dele. Ele sabe que não será a técnica, porque pela técnica eu acho difícil. Mas aí isso vale uma história, ou como ele mesmo disse, uma biografia? Bom, aí a escolha pessoal dele. Sobre política, ele é hoje, com o eleitor, completamente queimado. O entendimento do TSE antes de Deltan Dallagnol e depois de Deltan Dallagnol, né? E tudo que a gente viu na eleição do ano passado, o TSE fazendo, né, aquilo ali não é direita, é qualquer outra coisa, né?